Beleza, então vamos lá. Então, a primeira parte de saúde pública, tá? Primeira questão, gente, logo na primeira questão, a FUMARC traz a questão do histórico, tá? O histórico da saúde pública no Brasil. Então, vamos ver. De acordo com os antecedentes da construção das políticas públicas de saúde no Brasil e o contexto histórico e político em que se deram, assinale a alternativa falsa, tá? Então, a história da criação do SUS está conectada ao movimento da reforma sanitária, de meados da década de 1970. Verdadeiro. Por quê? A reforma sanitária, ela foi um movimento, né, de várias áreas da sociedade, profissionais de saúde, sociedade civil, acadêmicos, né, professores, que queriam trazer a saúde pública no Brasil de uma forma universal, que gostariam que todas as pessoas tivessem acesso, porque até então, nessa época aí, a gente tinha acesso apenas àquelas pessoas que contribuíam para o INAMPS da época, para o NPS, né, hoje INSS. Então, só aquelas pessoas que trabalhavam, que geralmente tinham acesso. Então, grande parte da população não tinha acesso. A gente não tinha atenção básica da forma que a gente tem hoje. O atendimento era muito hospitalar, né? Era muito curativo, médico centrado. Então, com a reforma sanitária, ela veio trazendo tudo que foi pautado na criação do SUS, junto com a nossa redemocratização do Brasil, o fim da ditadura, o fim do regime militar, e a nossa Constituição Cidadã de 1988. Então, a verdadeira letra A. Letra B. A saúde pública foi, na época, um dos eixos da luta e da resistência contra a ditadura militar. Verdadeiro, né? Justamente isso. A gente precisa da democracia, a gente precisa de uma transparência para que a gente tenha a saúde pública da forma que a gente tem hoje. Então, ela foi também um dos movimentos que apoiou a direta já, apoiou a redemocratização. Então, também a letra B é verdadeira. Com a implantação do SUS, a relação entre a União, os estados e os municípios constituiu uma hierarquização. A pactuação intergestores não garante que os entes federados negociem sobre ações, serviços, organização do atendimento e outras relações dentro do sistema público de saúde. Essa é a falsa, né? Com o SUS, a gente tem uma hierarquização da atenção, mas a gente tem uma descentralização, né? Onde os municípios e os estados, eles têm mais poder de comando, eles têm mais poder de escolha. E dentro das comissões bipartite, né, a comissão tripartite, que são essas pactuações intergestores, ocorrem as negociações sobre como que vai ser ofertado os serviços, o atendimento, dentro das particularidades de cada região de saúde. Então, a letra C está falsa. Letra D, os sanitaristas foram capazes de conciliar diferentes correntes e orientações políticas em torno de um objetivo único, o acesso gratuito e integral de todos os cidadãos aos serviços de saúde. Também essa é verdadeiro, né? O movimento tinha, claro, várias vertentes ali, vários pensamentos políticos que poderiam divergir em algumas coisas, mas na questão da saúde pública convergiam e conseguiram conciliar esses pensamentos diferentes para o bem maior, que era a consolidação do SUS. Então, a resposta aí, a letra C, ok? Então, olha, vocês veem que logo na primeira pergunta, ele já traz esse contexto da histórica da política pública de saúde no Brasil. Então, um item essencial para a gente saber também. A respeito da legislação estruturante do SUS, são verdadeiras as seguintes afirmativas, exceto a Lei 8080, de 19 de 9 de 90, dispõe sobre as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências e suas emendas e alterações. Verdadeiro, a Lei 8080 é o que a gente chama de Lei Orgânica do SUS. É ela que estruturou como que o sistema ia funcionar no seu primeiro momento. Então, ela traz, sim, todas as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização, tá? Então, ela é verdadeira. A Lei 8142, de 28 de 12 de 90, dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências. Também verdadeiro. A Lei 8142 é a lei que fala sobre os conselhos de saúde, sobre as conferências de saúde, sobre as transferências fundo a fundo do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Estadual e Municipal,
e fala de como que essas transferências vão acontecer e a responsabilidade de cada esfera do governo. Então, ela traz essa questão da participação social, participação da comunidade, e a questão, a primeiro momento ali de falar também de questão de financiamento do SUS. Então, verdadeira letra B. Os fundamentos do Sistema Único de Saúde, SUS, estão expressos na seção 2 do capítulo 2 do título 8 da Constituição Federal da Saúde, que trata da Seguridade Social. Aí eu vou te mostrar como que, mesmo que você tenha alguma dúvida, a letra C e a D divergem. Então, só pode ser ou a C e a D a resposta. Então, vamos ler a D. Os fundamentos do Sistema Único de Saúde, SUS, foram expressos pela primeira vez na Lei Orgânica 8080, de 19/9/90. Então, ou a C está correta, né, e fala, e o SUS foi expresso a primeira vez lá na nossa Constituição de 88, ou a D está correta, e os fundamentos do SUS são expressos pela primeira vez na Lei 8080. Então, uma das duas tem que ser a resposta. E a gente sabe que lá na Constituição falou-se sim sobre o SUS pela primeira vez, falando que a saúde era um direito do cidadão e dever do Estado. E é nessa parte, sim, da Seguridade Social. Então, a incorreta aí é a letra D, porque os fundamentos do SUS, os objetivos, os primeiros princípios já foram falados lá nos artigos, entre o artigo 196 e 200 da nossa Constituição. Então, a letra C está correta e a letra D está incorreta. Então, prestem atenção também na hora que vocês estiverem lendo as opções, porque se uma contradizer a outra, uma das duas vai ser a resposta, né? A gente sempre tem que ficar atento em relação a isso. Aí já elimina de você, se você não soubesse o que era Lei 8142, o que era Lei 8080, já limitava para você ali, opa, uma dessas duas aqui tem que ser a resposta, porque elas estão contradizendo uma a outra. Então, prestem bem atenção na hora de ler uma questão também, principalmente aquelas que você tiver mais dúvida.